Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos então à resolução dos nossos exercícios, né, da aula 16 sobre nomenclatura básica de compostos orgânicos, certo? Antes, né, da gente começar lá no primeiro exercício, eu quero que vocês deem uma olhada nesse material aqui. É a nossa tabelinha, né, com todas as informações aí necessárias, né, para a formação de um nome de um composto orgânico, certo? Então vamos dar uma olhada nessa primeira parte aqui, ó. Aqui nós temos, né, os 3 itens necessários, né, essenciais para a formação de um composto orgânico, tá? Do nome de um composto orgânico. Então, nós temos o que a gente chama de prefixo, né? Que é aquela parte inicial da palavra, onde o prefixo, né, no nome dos compostos orgânicos, indicam a quantidade de carbonos presentes nesse composto, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui uma lista, ó, que vai de 1 carbono até, nesse caso, 10 carbonos, certo? Então, os prefixos, né, todos os inícios dos nomes dos compostos orgânicos indicam exatamente a quantidade de carbonos que ele tem. Então, todos os compostos orgânicos que começam com o termo met significa que tem 1 carbono. Se eles começam com o termo but, significa que tem 4 carbonos. Se eles começam com o termo hexa, ó, tudo que a gente queria ser, né? Hexa, campeão, significa que eles têm 6 carbonos, tá? Então, cada termo desse corresponde a uma quantidade de carbonos. E conforme a gente vai usando com o tempo, a gente acaba guardando esses nomes, certo? Agora, a parte central, ó. A parte central do nome é o que a gente chama de infixo, tá? O infixo, ele indica o tipo de ligação que acontece entre os carbonos, certo? Então, nos tipos de ligações, nós temos 3 tipos de ligações fundamentais. As ligações simples, as duplas e as triplas, certo? Quando a ligação é simples, o infixo, o termo do meio da palavra, é an. Quando a ligação é dupla, o termo central da palavra é em. E quando a ligação é tripla, o termo central da palavra é in, tá? E aí, de acordo com a quantidade, né, desses tipos de ligações que vão aparecendo aí nas moléculas, nos compostos orgânicos, a gente adiciona aqui, ó, um item, né, nesse infixo que indica a quantidade dessas ligações, certo? Então, ó, se aparecem 2 ligações duplas, como a gente tem aqui, a ligação dupla a gente já sabe que é em. Para indicar que é 2, a gente coloca, ó, uma palavrinha di antes, a sílaba di. Então, di de 2, em de dupla, significa que aquela molécula tem 2 ligações duplas, tá? A in é sobre ligações triplas, certo? Então, se aparecem lá 3 ligações triplas, a gente vai ter que indicar com alguma coisa que são 3 dessas ligações. Então, a gente coloca uma sílabazinha antes do in, que é chamada de tri de 3 mesmo, tá? Então, 3 ligações triplas, tá? Professora, pode aparecer 3 ligações duplas? Podem, tá? Para 3 ligações duplas, a gente vai usar o tri-en. E podem aparecer também 2 ligações triplas, que a gente pode usar o di-in, certo? E aqui, ó, nós temos um caso raro, né, quando acontece de surgir uma ligação dupla e uma ligação tripla, tá? Quando há o surgimento desses 2 tipos de ligações, nós temos uma outra possibilidade de nome, que é a inserção tanto do en para dupla, quanto do in para tripla, ficando junto e nin, certo? E por fim, nós temos aqui os sufixos. Os sufixos são sempre os finais ali da palavra, a parte final. E quando tem um sufixo, também tem um significado, tá? Nesse caso, na nomenclatura dos compostos orgânicos, o sufixo indica o tipo de função orgânica que a gente está tratando, certo? Então, existem vários tipos de funções orgânicas, certo? Só que nós vamos abordar aqui as principais funções, tá? Então, a primeira função que a gente trabalhou, que é a mais simples de todas, é o hidrocarboneto. É por isso que a gente estudou o petróleo, por isso que a gente estudou a nomenclatura dos hidrocarbonetos simples. Por quê?
são moléculas carbônicas, né? Moléculas orgânicas formadas por carbono e hidrogênio. Só por isso hidro, né? Carboneto de hidrogênio e carbono, certo? E o sufixo que indica, né, esse tipo de função, ou seja, que aquela molécula só tem carbono e hidrogênio, é a letrinha O no final do nome, tá? Agora, quando muda, quando a gente tem um álcool, significa que lá naquela molécula, em algum lugar, a gente tem uma função orgânica, ó, com estrutura OH. Se a gente tem uma função orgânica com estrutura OH, significa que ela é um álcool, certo? Então, apareceu um OH lá entre ligações simples, né, entre carbonos, nós temos um álcool. E para indicar que tem um álcool naquela molécula, a gente usa o sufixo OL, OL, tá? Aldeído, para aparecer o aldeído, precisa ter um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Percebe que esse carbono ele já fez todas as suas ligações, não tem como ele fazer ligações com outros carbonos aqui para frente. Então, o aldeído é um tipo de função que a gente chama de final de cadeia, tá? Ele está sempre ali na pontinha ou no começo de uma cadeia, certo? Ele nunca vai estar no meio, tá? Então, para indicar que o aldeído está presente, a gente usa o sufixo -al, certo? Ona, o sufixo ona fica claro que é para a função orgânica de cetona. E para aparecer uma cetona tem que ter o quê? Um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio entre dois outros carbonos, certo? E por fim, nós temos aqui o ácido carboxílico, tá? No ácido carboxílico, né, nós temos a função aqui oico, certo? O sufixo oico. E a função, ó, tem que ter a estrutura de carbono dupla ligação com oxigênio e uma simples ligação com OH, tá? Então, ó, parte do que a gente vê lá na cetona, ó, parte do que a gente vê no álcool, certo? Então, para indicar no nome, né, como sufixo ali, que essa função ácido carboxílico está presente, nós indicamos com o termo oico, certo? Então, dada essa revisão inicial, né, bem simplesinha, nós vamos à resolução dos exercícios, tá? Então, o primeiro exercício fala exatamente o seguinte: o álcool de menor massa molar possível, né? Então, na verdade, ele fala lá sobre uma bebida conhecida como bombeirinho, né? Que as pessoas tomaram e se intoxicaram, tá? Algumas ficaram até cegas. E aí, com base nesse texto, ele pede para a gente indicar qual é o nome e a forma estrutural do álcool presente, né, nessa bebida. E aí ele dá uma informação, né, que é essencial, que é essa informação aqui, ó, que o álcool que tá lá é o álcool de menor massa molar possível, tá? Pra gente ter um álcool, né, ou qualquer substância de menor massa molar possível, a primeira coisa que a gente tem que considerar é a menor quantidade de elementos presentes naquela molécula, tá? Então, considerando a menor quantidade de elementos, né, tratando-se de um álcool, a gente sabe que vai ter que aparecer a tal da função OH, certo? Então, ó, para ser um álcool, vai ter que aparecer o C ligado a um OH, certo? Então, eu sei, ó, que na minha estrutura eu tenho que ter um C ligado a um OH, certo? Entre ligações saturadas, tá? Só que, se a menor massa molar possível, quer dizer que as outras ligações que eu vou fazer aqui não pode ser com outros carbonos, porque isso só vai fazer aumentar a minha massa. Tem que ser com outros elementos de menor massa, né? As menores massas possíveis, para quando eu somar tudo e calcular a massa molar, eu ter uma massa bem pequenininha, tá? Então, os outros elementos que completam as ligações aqui, ó, só podem ser elementos hidrogênio, tá? Então, aqui, ó, entre os elementos mais pesados, né, digamos assim, nós temos o carbono e o oxigênio, e todos os outros hidrogênios são elementos bem leves, tá? Então, essa é a fórmula estrutural, né, do álcool presente lá. Então, baseada nessa fórmula estrutural, nós conseguimos, né, dar o nome para essa fórmula estrutural, tá? Então, nós vamos seguir aqui, né, o que a gente viu da nossa tabelinha.
para dar nome, certo? Então, ó, nosso álcool, ele tem um único carbono. Então, a gente vai olhar lá no um carbono, é met. Quer dizer que o prefixo, ou seja, a primeira parte do nome, é MET. Então, vamos colocar lá. Então, a primeira parte do nome, met. A segunda parte é sobre os tipos de ligações, ó. O infixo é sobre os tipos de ligações, certo? Quais são as ligações presentes aqui? Tem ligação duplas ou triplas? Não, só tem ligações simples. Quer dizer que o infixo dessa molécula aqui, ó, desse nome, vai ser an, para ligações simples. Então, a gente vai lá e preencher, ó. An. E o final, né, nós vamos colocar aí o sufixo indicando a função orgânica. Qual é a função orgânica mesmo? A gente já viu que a função orgânica é álcool. E o sufixo para a função álcool é OL. Então, a gente completa aqui, ó, o nome da molécula. Então, essa estrutura tem nome metanol, certo? Exercício número 2. No exercício número 2, nós temos o seguinte. Nós temos aí várias bebidas, né, alcoólicas com os seus teores alcoólicos, as quantidades, né, de teor alcoólico, se a bebida é destilada, se ela é fermentada, vários tipos de bebida, tá? E aí, em algum momento, ele fala que todas as bebidas alcoólicas, ela tem certo teor de etanol. Então, ela está indicando aqui, ó, qual é o álcool, né, de interesse nessas bebidas. E a pergunta é o seguinte: escreva a fórmula estrutural do álcool mencionado. Então, a partir do nome, nós podemos, né, obter, então, a fórmula estrutural do álcool, tá? Então, nós temos aqui, ó, o nome etanol. Vamos lá para nossa tabelinha. Etanol, et, certo? Et, ó, indica a quantidade de carbonos. Significa que lá na nossa estrutura, nós temos 2 carbonos. Então, nós podemos representar aqui, ó, esses 2 carbonos, certo? Depois, o infixo, ó, é an. Significa que só tem ligações simples entre esses carbonos. Então, nós vamos representar uma ligação simples entre os carbonos, certo? E o final, ó, é O, significa, né, que se o final é O, a gente tem uma função álcool, claro, né? E a função álcool, ó, tem essa característica aqui. Tem que aparecer um carbono, né, com simples ligações ligados a um OH. Então, em um desses carbonos aqui, a gente vai ligar o OH, certo? E o resto das ligações, professora? Os restos, né, de ligações nós completamos com hidrogênios. Então, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Lembrando sempre de completar de acordo com as quantidades de ligações necessárias de cada elemento. Lembra que cada carbono faz 4 ligações, ele já tinha feito 2, faltavam 2 hidrogênios. Esse aqui só tinha feito 1, então faltavam 3 hidrogênios, certo? E aqui nós temos a fórmula estrutural do etanol, tá? Contraindo essa fórmula estrutural, né, nós podemos representar ela dessa fórmula também, ó. Esse carbono se liga a quantos hidrogênios? 3. Então, o carbono que se liga a 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, se liga a quantos hidrogênios? 2. Então, tá ligado a um outro carbono que se liga a 2 hidrogênios. E esse carbono está ligado a um OH. Então, uma outra forma, né, de representar a fórmula estrutural, tá? Só que condensada, certo?